Bem-vindos a mais um Millennium Talks. Eu sou o Diogo Costa, CEO do Instituto Millennium, e hoje nós vamos falar sobre a 20ª edição do Millennium Papers, um paper muito especial, que é a liberdade econômica estadual no Brasil. É o paper que traz os resultados do índice Mackenzie de liberdade econômica nos estados brasileiros. E para apresentar e para conversar, eu conto hoje com dois amigos ilustres, Vladimir Maciel, que é o coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e sócio da Urbana Consultoria, e Julian Portillo, pesquisador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e professor de Economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vladimir, Julian, bem-vindos ao Millennium Talks. Diogo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito bom estar com vocês. E eu queria começar perguntando uma pergunta muito aberta. O que é liberdade econômica para vocês, para o índice, e o que nós estamos medindo quando nós medimos liberdade econômica? Se eu fosse começar a falar o que é liberdade econômica, é o quanto o Estado não te dificulta em operar, o quanto ele deixa de pesar na sua vida. É isso que o índice está medindo. Então, voltando à origem, né, do nosso índice, o nosso índice ele segue uma metodologia que é a metodologia do Instituto Fraser para os estados da América do Norte. Então a gente se baseou nele, trabalhou com a equipe deles para desenvolver o nosso. E esse índice estadual, ele está no espírito do índice geral. O índice geral, um dos pais foi o Milton Friedman, como a gente estava conversando há pouco. E o Friedman colocou uma coisa importante: não dá para medir a liberdade, mas dá para medir e olhar para a ausência de liberdade. Né? Então a gente está vendo no fundo o quanto o Estado está interferindo na atividade econômica e das unidades da federação. Eu não quero falar que não é o governo estadual só. É o governo estadual, todos os municípios daquela unidade da federação e também o quanto pesa a arrecadação do governo federal naquela unidade. Então, ou seja, o que a gente está olhando em última instância? O grau que o Estado está atrapalhando. E quanto menor for esse grau de interferência estatal, maior é a sua liberdade econômica estadual. E quais dimensões que compreendem essa liberdade? São três dimensões. São três dimensões no nosso caso. A primeira são gastos do governo. Então, quanto na atividade econômica, o governo, né, gasta. Então, são os vários níveis de despesa governamental de estados e municípios naquela unidade da federação. A segunda é a tributação. A tributação é o que o governo federal arrecada naquela unidade da federação, o que os governos estaduais arrecadam e o que os municípios arrecadam, ou seja, toda a carga tributária incidente naquela unidade da federação. E, por fim, a última é a regulação e liberdade no mercado de trabalho. Então, quanto é que pesa a regulação federal ou estadual sobre salário mínimo naquele estado, qual é o peso do emprego estatal naquele estado e qual é o peso do grau de densidade, grau de sindicalização naquele estado. E Julian, me diz uma coisa, me explica esse gráfico, é um gráfico preocupante. Quando a gente olha para a medição da liberdade econômica desde 2003, a gente sabe que a gente está usando agora dados de 2020, a gente vê um declínio vertiginoso. O que está por trás dessa queda tão brusca de liberdade econômica que a gente teve de 2018 a 2020? Diogo, normalmente, como o próprio Vladimir comentou, como as variáveis que a gente utiliza para, não só das principais variáveis, né, como ele comentou, do tamanho do governo, tamanho do Estado, arrecadação versus o gasto, né? Então, o que a gente notou pela série histórica que nós compusemos aí para o paper, de fato, isso está muito ligado à questão dos gastos. Pelo menos a componente que a gente viu que tem o maior impacto ainda são os gastos dos municípios, estados, todas as unidades da federação. Isso é o que mais, pelo menos, pesou. Ainda que a arrecadação também, em muitos casos, houve um crescimento,
os gastos se multiplicaram muito mais do que em relação à arrecadação. Esse foi o principal peso. Além de outras questões, né? Como se a gente pega ali a partir de 2013, a gente passou aí por alguns períodos de eleições, por exemplo, então isso também gera impacto, né? Aumento de gasto também e impacto no mercado de trabalho, quer dizer, quanto menos gente que trabalha, você também tem uma certa diminuição na arrecadação em relação ao consumo ou em relação à produção, então isso também ajudou, mas acho que o principal fator aí mesmo são os gastos públicos, isso que houve aí um maior impacto mesmo. E parece um pouco irônico, né, que em 2019 aprova-se a Lei da Liberdade Econômica no Brasil e no ano seguinte a gente tem o pior número dessa série histórica, né? Como que vocês veem o daqui para frente? Vocês acham que existem reflexos positivos, por exemplo, da Lei da Liberdade Econômica ou de outras medidas micro que podem oferecer uma perspectiva um pouco mais otimista para esse gráfico? Eu acho assim que eu queria complementar a fala. A queda vertiginosa se refere fundamentalmente aos efeitos da pandemia. O aumento de gasto que o Julian denotou aí na fala dele e a resiliência da tributação e encolhimento do setor privado fez com que todos os indicadores que compõem o índice piorassem muito. Então essa queda vertiginosa tem a ver com isso. E isso anula o efeito de potencial ganho da Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica, a gente não mede ela diretamente no índice. Nem as reformas microeconômicas em si, que garantam maior competitividade. A gente capta indiretamente, na medida em que a Lei da Liberdade Econômica e outras medidas que foram adotadas ao longo do período fazem com que haja aumento da atividade econômica e da formalização, crescimento do setor privado. Na hora que cresce o setor privado, isso gera um impacto no mercado de trabalho, então o nosso indicador de mercado de trabalho passa a refletir. Aumento de renda e aumento de geração de atividade faz com que o peso do Estado, vindo obviamente, eu estou falando aumento da atividade pelo setor privado, o peso do Estado nos indicadores, seja tamanho de governo, gasto do governo ou tributação, eles percam, diminuam o peso que tem. Né? Então são formas de você impactar, ou das reformas microeconômicas, de reformas institucionais impactarem o nosso índice. Elas tomam um tempo para acontecer. Então a adoção da Lei da Liberdade Econômica, ela passa a refletir nos municípios, nos estados, de forma mais lenta, digamos assim, até a aprovação da lei, a lei entrar em vigor, passar a ter de fato mudanças como o paper do milênio anterior denotou, né? Os municípios que adotaram tiveram melhor desempenho de mercado de trabalho. Isso vai acontecendo no tempo. Sim. Né? E aí você teve um baque maior que foi a pandemia. Então você teve as medidas restritivas encolheram o setor privado, os governos passaram a gastar mais, né? Principalmente na área de saúde, etc. e tal. E você teve uma resiliência tributária, ou seja, a arrecadação, e aí veio o peso do Estado. Cai a atividade econômica, mas a arrecadação não necessariamente cai ou cai na mesma medida. E a gente estava falando da Lei da Liberdade Econômica, ela vem se propagando pelos municípios. Isso é interessante, porque o federalismo brasileiro coloca o Estado numa posição muito estreita, né, de atuação entre os municípios, como também unidades federativas, e o governo federal. Então, como que vocês veem essa relação? Como que os municípios alteram a posição dos estados no ranking? Por favor, Juliano. Eu acho que tem ainda a ver com o que o Vladimir comentou, mas quando você olha, por exemplo, no caso, falando da pandemia, né, que ela teve essa redução brusca dos indicadores atrelado ao aumento do gasto público para financiamento da própria pandemia, vamos colocar assim, de uma maneira geral. E aí, como tem essa diminuição no mercado de trabalho, não diminuição, mas com o aumento do desemprego e tudo mais, isso, né, tem um impacto de novo na tributação, pelo consumo, por exemplo, mas
aperta também o município de uma forma que ele fala assim, olha, tá bom, e agora, como é que eu vou repor? Vamos pensar assim, como é que eu vou repor essa parte de arrecadação? E tanto quando a gente olha o inverso, talvez é uma forma de fazer essa leitura. Com a retomada, agora, né, ou mais recentemente do ano passado para cá, a gente olha pelo menos que o setor de serviços, que é aquele que mais foi talvez afetado, né, além de, obviamente, indústria, etc., ele é o que melhor está se destacando um pouco mais. E aí talvez a lei da liberdade econômica eu acho que tem uma influência aí de ter ajudado aquele que é o pequeno empreendedor, falar, olha, eu vou fazer alguma coisa no setor de serviço ao invés de produzir, e aí talvez isso tenha tido um impacto melhor para esse setor. Eu acho que é por aí. Interessante. Tem esse impacto no tempo que a gente está falando e a própria mudança pandêmica. Para quem está só ouvindo a gente, em 2011 a gente tinha anteriormente o menor índice de liberdade econômica nos estados, que era 5,02. Depois ele vem para a sua máxima histórica em 2018, que era 7,66. Ele cai para 6,37 em 2019 e cai para 4,06 em 2020. Então, uma queda muito, muito brusca, muito vertiginosa, como a gente estava falando. Mas a gente também vê essa variação geograficamente, entre os estados. E aí, entre os estados, a gente tem estados menos livres, Tocantins, Acre, Piauí, mas tem alguns estados que talvez causem um pouco de surpresa. A Priscila Chamas, que é a nossa coordenadora aqui no Instituto Millennium, mandou uma pergunta. Ela é da Bahia e ela pergunta como que a Bahia e outros estados mais pobres, que têm um alto índice de desemprego, tem mais pessoas que vivem de auxílios do governo do que trabalhando com carteira assinada e ainda assim estão na metade superior do ranking, né? Estão bem posicionadas. O que vocês atribuem a isso? Bom, primeiro é que não dá para generalizar todos os estados de uma mesma região necessariamente têm o mesmo desempenho. Tá? Então, no caso da região Nordeste, que a gente encontra, digamos, alguns lanterninhas e do Norte, você tem exceções assim em relação à região, como o caso da Bahia. A Bahia não é o estado mais pobre da região Nordeste. A Bahia tem um dinamismo de setor privado na região que é significativo. O próprio turismo, né? Bastante explorado também. Turismo, tem indústria, tem polo petroquímico, quer dizer assim, é um estado que tem um setor privado que tem uma pujança. A agricultura no oeste baiano também. A agricultura no oeste, que é a zona de fronteira agrícola, que é a região do Matopiba, né? Região de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. Então, se você olhar a Bahia, em termos de indicadores, ela está bem melhor, por exemplo, do que o Piauí. Tá? Ela já tem uma base econômica que consegue acomodar, de certa forma, né, lidar com esse peso de interferência estatal. Que, sim, regionalmente, a gente sabe que tem na região Nordeste uma dependência maior do Estado. Mas uma unidade federativa como a Bahia tem condições de ter um setor privado que consiga, de certa forma, contrabalancear. Né? Como você tem estados na região centro-oeste, que é uma região super dinâmica, mas que não tem um desempenho tão elevado. Né? Porque aí o Estado, apesar de ter uma base econômica de onde inserir, ele tem um peso grande ainda em termos de quanto o gasto público pesa e tributação. Né? Então, dessa forma, se a gente olhar, além do olhar regional, olhar dentro de cada região, a gente vai perceber que tem uma trajetória diferente, comportamento diferente dos estados. Tem alguma regularidade em alguns que tem sistematicamente aparecido como ruim, né? Mas não dá para a gente colocar num bolo e falar, bom, então é porque no Nordeste é pobre e tem baixa liberdade econômica. Né? Então a gente precisa olhar o tamanho desses estados e a dinâmica do setor privado. No caso da Bahia, que é a pergunta específica da Priscila, né, a Bahia tem um setor privado que consegue, digamos, mover o Estado, né, e lidar com esse peso maior de interferência, né, regional, digamos assim. E quando a gente olha para... A gente está falando muito do gasto público, né?
Mas, curiosamente, né, gasto e aí arrecadação são relacionados à capacidade de Estado. Né? E, às vezes, você tem estados que têm mais capacidade, tanto municípios também, né, conseguem fazer a cobrança do IPTU, estados e países também, acaba, às vezes, revelando que você está numa sociedade que tem uma capacidade de Estado maior e que talvez isso esteja relacionado a alguns outros bons indicadores. Então, como que vocês veem essa separação entre capacidade de Estado e arrecadação / gasto? Eu diria que a gente tem que olhar especificamente arrecadar melhor e cobrar melhor não necessariamente está colocando o Estado numa posição de baixa liberdade econômica. Então, vou pegar como exemplo São Paulo. São Paulo tem uma capacidade de arrecadar e de cobrar, não só o governo do Estado, mas os municípios que estão dentro do Estado de São Paulo. Que, a rigor, isso seria considerado negativo, mas esse peso, a proporção de tributos e de gastos, ela é compatível com o nível de atividade econômica. O grande problema é quando você tem uma arrecadação que pesa muito para um estado de baixa renda. Então, quando eu olho para gasto, esse nosso indicador não está trabalhando com isso. Tá? Ele está mostrando só as despesas de consumo do governo, né, as despesas para funcionamento do governo. A gente não olha a qualidade do gasto, mas é possível fazer isso. Só que a gente precisa fazer para cada função do governo, que é olhar o montante do gasto e o resultado. Então, se a gente pega, por exemplo, alguns indicadores, a gente fez esse outro estudo, né, não é desse paper, mas a gente já fez esse estudo, que é pegar alguns indicadores de despesa dos diferentes estados e olhar para resultado na área de saúde, na área de educação, na área de segurança pública. E aí, quando você olha a qualidade do gasto, é que você começa a perceber e relacionar com a liberdade econômica, que aí tem um ponto-chave aí. Quer dizer, não é só, é o quanto você gasta em relação à renda do Estado. Quanto você pesa, o quanto você tributa em relação à renda. O Estado já é pobre e você está pesando muito. Mas mais do que isso, quando você pega esse dinheiro, qual é o resultado em termos de política pública? E aí a gente começa a revelar algumas situações curiosas, né? Você pega estados que têm maior despesa per capita na área de segurança e o resultado em termos de taxa de homicídio é muito ruim. Então a eficiência do gasto é baixa, né? E quando a gente olha, agora não tanto para o que dá errado, mas mais para esse Brasil que dá certo, a gente vê que no índice São Paulo está até um pouco descolado dos demais, né? O que explica essa performance tão positiva do estado de São Paulo? Como o Vladimir comentou, o estado de São Paulo e a grande parte dos municípios tem, economicamente falando, é bem forte, né? Tem bastante indústria, tem o setor de serviços, tem uma boa, digamos, uma boa arrecadação, né? Você tem um setor privado que gera, né? E então isso ajuda muito a elevar os indicadores dos estados, por exemplo, como São Paulo, né? Ele ajuda aí o nível, né? Como o Vladimir comentou, essa questão da relação entre a tributação versus gasto, né? Ou versus renda, né? Então as pessoas tendem a ter como a gente vê às vezes numericamente falando, Rio, São Paulo, que pagam eventualmente, ou dependente do setor, pagam um salário melhor, por exemplo, né? Então o nível de renda é melhor, a gente pode dizer. Então a relação com a tributação também acaba tendo esse impacto. Mas ainda assim, como é um estado rico e quando a gente olha só a componente, por exemplo, a arrecadação, a gente olha que São Paulo é o que mais arrecada de todos os estados, né? Então a gente vê que essa relação, justamente a arrecadação versus a qualidade da renda, digamos assim, ela é melhor. Então isso ajuda a puxar o estado, o indicador para cima. Se eu posso complementar, se você pegar a história de São Paulo, você teve um estado que
tradicionalmente cresceu muito pelo setor privado. A história da dinamismo econômico de São Paulo tem a ver com isso. Então, você tem um ambiente institucional que tem um apelo no país de baixa liberdade econômica. Relativamente, São Paulo é um dos estados onde você tem esse direcionamento, essa institucionalidade que é pró-atividade econômica ou pró-setor privado. Não é só São Paulo. Se pegar casos recentes, vale dizer Santa Catarina e Espírito Santo, são estados que vêm sistematicamente nos indicadores de liberdade econômica, né, ou no grupo cada ano, né, ou de maior liberdade econômica ou segundo melhor. Né? E aí você percebe que tem um histórico de realizações. Então, pega o estado do Espírito Santo, por exemplo. Já faz mais de uma década que houve um pacto entre as lideranças privadas e o governo de tornar o estado mais competitivo, de ter uma gestão de finanças públicas muito cuidadosa. Então, o Espírito Santo teve um processo aí de melhor gestão das finanças públicas, de não pesar tanto na parte de tributação, porque ia perder competitividade. Então, teve uma participação da sociedade civil e do setor organizado, das lideranças empresariais, muito forte. E aí se começa a observar na trajetória que é um estado que está sempre nas posições mais elevadas nos últimos anos. Mesmo comportamento de Santa Catarina. Em oposição, você pega estados tradicionais, como Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, até algum tempo atrás, que tinham uma história de crescimento voltado aí, principalmente pelo setor privado de atividade, mas que em algum momento o governo estadual e os governos municipais entraram na trajetória de maior peso na atividade. Então, assim, você pega assim, Rio Grande do Sul ficou sistematicamente em vários relatórios uma posição ruim. Embora é um estado que tem um peso de setor privado grande. Mas quem conhece a história do Rio Grande do Sul sabe que o estado no Rio Grande do Sul cresceu em proporções, não só o governo estadual, mas os municipais, ao longo dos anos. Aí tem um ponto interessante. Qual é a guerra fiscal boa e qual é a guerra fiscal ruim? Aquela que gera distorções e aquela que gera, na verdade, bons incentivos para os estados melhorarem os seus indicadores? Então, a guerra fiscal boa, se eu pudesse falar, Diogo, é aquela em que você reduz o peso dos tributos. E aí não é só o governo do estado, tá? Tem os municípios também. Entra aí na história o ISS junto, o ITBI. Então não é uma coisa que só um governo faz, né? Mas na unidade da federação. Se isso fosse acompanhado de redução dos gastos. Ou seja, se você tivesse um estado mais competitivo, em que não quebrasse as contas públicas e viesse lá na frente a ter que aumentar os impostos novamente. Então, a guerra fiscal boa, na verdade, eu diria o seguinte, não uma guerra fiscal, mas se fosse trabalhar para um ambiente de negócios mais competitivo, onde estados e municípios pesassem menos na atividade econômica, onde as finanças públicas não fossem desequilibradas, então fossem compatíveis com esse nível menor de arrecadação. Aí a gente estaria num ciclo virtuoso, a gente estaria competindo não só por tributos menores, estados onde teriam maiores benefícios fiscais, mas ambientes de negócios onde fosse mais fácil empreender. E uma potencial, falando ainda no fiscal, uma potencial reforma tributária, como que vocês enxergam, pelo que está pairando no ar nesse momento, que essa reforma poderia afetar os futuros índices? Se a gente olhar pelo indicador de liberdade econômica, nosso indicador, né, o que está no paper, talvez o melhor caminho seria, inicialmente, até o Vladimir falou isso também agora há pouco, redução de gasto, né? Primeiro pensar na redução de gasto, porque só na questão tributária, na questão fiscal, isso quer dizer, talvez não fosse suficiente, né, para tirar o excesso ou peso da tributação sobre o setor privado, indústria, comércio, qualquer outro setor da economia, e também tirar o peso de cima do contribuinte, né? Com essas questões de, como algumas componentes do índice, que a gente olha a questão da arrecadação, ISS, toda a parte de impostos, né? IPI, ICMS, etc. Então, sim, a tributação é importante, tem que haver um ajuste aí para dar um incentivo para a indústria, qualquer outro setor econômico, mas também pensar um pouco na questão do gasto. Porque a gente olha, e a gente tem um exemplo curioso, né? Que a gente não conseguimos, assim,
bater o martelo, mas a gente percebeu, por exemplo, você até viu isso no gráfico, 2019, né? Que teve um impacto bastante grande de diminuição geral, né? A gente chegou a associar isso com a questão da reforma previdenciária. Então, o gasto aumentou muito mais ainda logo em seguida da reforma, porque a gente imagina, acredita que muita gente, tanto do setor privado, do setor público, buscou falar, olha, eu vou antecipar minha aposentadoria para que eu não seja impactado com a reforma. Então, nos regimes próprios, né? Tem os regimes próprios de previdência. Então, isso também gerou um pouco de... né, a queda que houve aí, principalmente em 2019, logo depois de 2018, principalmente 19 e 20, a gente acredita que também isso tem a ver com gasto, né? Então, passou a gastar mais, porque quem saiu do mercado de trabalho, ele contribui ainda com alguns impostos, né, sobre serviço, sobre consumo, etc., mas diminui um pouco, né, também essa arrecadação. Né? Eu queria até pegar um gancho, assim, eu não tenho... racionais estatais, né? Eu tenho pegar a fala, assim, que o Juliano apontou. Eu acho que a reforma tributária que está vindo, do ponto de vista dos índices, dos indicadores, eu não espero nada positivo. Nem de simplificação, por exemplo? Por que eu não espero positivo? Porque, assim, você não vai ter ajuste ao gasto público, né? A despesa pública ela vai continuar elevada e a tendência atuada agora é uma atuada a orientação parece ser maior despesa pública. Então é uma reforma que não vai reduzir carga tributária. Mas ela não pode reduzir distorções? Pode reduzir distorções, mas ela vai impactar em aumento de carga, por exemplo. No nosso índice a gente vai... Se essa reforma que está aí, se for a reforma da transição longa, eu tenho minhas dúvidas se vai, Diogo. Se for a proposta que estava em discussão, que o Bernardo Api era o autor, tinha uma transição de 50 anos. Você ia conviver com 2 sistemas tributários. Isso ia ser não ia simplificar, ia complicar por 50 anos até fazer a transição de um sistema para outro. Você tem a convivência, insegurança jurídica e tende a aumentar a tributação sobre serviços, né? E aí vai impactar no componente da arrecadação na tributação municipal do índice, a não ser que a reforma que vinha de fato seja uma reforma simplificadora e não seja esse sistema de transição maluco de conviver 2 sistemas tributários por um período tão longo. Agora já está falando em 5 anos, né? Já está dando essa redução. Mas quais reformas, então, e também a gente já encaminhando para o final, quais reformas específicas, então, que vocês acreditam que teria essa capacidade de melhorar a liberdade econômica nos estados brasileiros? Se fosse começar pelo lado da despesa, assim, um ajuste fiscal das contas municipais e estaduais. Então, se tem uma questão ainda, que tem muitos estados que não passaram para o ajustamento das suas despesas e tem espaço para cortar. Segundo, a gente não sabe se vai ter a reforma tributária e qual vai ser o alcance dela. Mas eu nem sei se vai conseguir reduzir. Mas naquilo que cabe aos estados, um ajuste fiscal para poder reduzir a carga tributária. Então, isso é um peso. Terceiro, do ponto de vista de mercado de trabalho. Aí, tudo que a gente falou sobre lei de liberdade econômica significa formalizar e crescer setor privado, emprego privado, né, empreendedorismo privado. Isso impacta na medida de regulação do mercado de trabalho. Diminuir o peso do emprego estatal em relação ao emprego total da atividade econômica. E aí alguns estados podem, inclusive, eu acho que politicamente eles não têm o menor incentivo para isso, mas a legislação de salário mínimo estadual é super distorsiva. Então, os salários mínimos são definidos, obviamente, por decreto, é literalmente isso, e são incompatíveis com a realidade da economia local, com a renda local. Então, o que acaba acontecendo? Você tem uma bela legislação super amigável em relação às categorias e empregos. O Rio de Janeiro tem 7 faixas de salário mínimo estadual, por exemplo. Mas se você compara
com a renda do Estado é incompatível. O que significa? Você empurra para a informalidade. Então, menos é mais. Né? Menos legislação, menos regras de salário mínimo estadual, etc., facilitariam. Na verdade, você está só criando barreiras para o setor privado formal. Você está empurrando para a informalidade. Então, esse tipo de reforma está no âmbito de estados e municípios. Reforma dos regimes de previdência próprio. Nem todos os estados concluíram isso. Então, gera um peso de inativos na conta muito grande de estados e municípios. Então, são coisas que podem ser feitas que não dependem do governo federal ou de grandes reformas federais, né? Agora, o que vai ser, particularmente da reforma tributária, eu tenho dúvidas. Eu estou pessimista ainda. Não fui convencido que vai vir um sistema que vai ser, de fato, mais simples, fácil, pelo menos isso, e que não vai aumentar a carga tributária. Que seja pelo menos neutro. O ideal seria reduzir, mas para reduzir precisa reduzir gasto. E você, Juliano, se você fosse o governador de um estado com caneta na mão, que reforma que... Ou com a caneta também federal, mas que reforma que você iria encampar para melhorar o índice nos estados? Tomando como base o conhecimento que a gente tem, acaba fazendo até pelo próprio trabalho, né, do levantamento do índice e tal, mas ainda que eu não tivesse essa informação prévia, né, eu concordo com o Vladimir e buscaria pelo menos tomar a mesma ação, que é buscar uma redução do gasto público ou você incentivar eventualmente, né, dar um incentivo pela questão da tributação para desenvolver melhor o setor privado, né? Aquele que, como é o caso que ele comentou do salário mínimo, né? São Paulo também tem pelo menos 3 pisos diferentes. Então isso também distorce, né? Distorce o mercado formal e aí coloca muita gente eventualmente na informalidade por questão até para arrecadação do imposto de renda, né? Então, se você consegue inverter essa lógica e colocar as pessoas, inserir mais gente no mercado de trabalho e o Estado tendo essa premissa que ele sabe que ele vai arrecadar imposto, seja pelo consumo, seja pela renda, você melhoraria, ou pelo menos atrelado às leis de liberdade econômica, você melhoraria essa questão do Estado e dos municípios. E aí eu acho que, se tivesse esse poder na mão, eu iria nesse caminho. Eu acho que seria não sei se é o melhor, mas eu acho que esse é o caminho correto a seguir. Obrigado, Juliano. E para a gente fechar, futuro do índice, como que vocês veem, o que vocês gostariam de melhorar no índice, como que vocês veem o desenvolvimento desse trabalho nos próximos anos? Eu acho que tem um desafio grande e que exige um fôlego, aprimorar a dimensão regulatória do índice. Que não seja só... Hoje ele segue o mais próximo possível do índice do Fraser, dos estados da América do Norte, para ter comparabilidade. Então pode ser que mudar este índice, a gente perca uma das coisas que a gente gosta mais, que é ter um indicador que seja comparável. E fazendo os devidos ajustes de ponderação, a gente consegue inclusive comparar estados com países, né? Ou com os estados da América do Norte. Então, o caminho para a gente aprimorar a dimensão regulatória do índice é provavelmente ter um adendo, um índice acoplado, para a gente trabalhar as questões institucionais do Estado, que não só a questão do mercado de trabalho. Eu vou dizer basicamente o que a gente imagina. Hoje a gente está carente de indicadores de competitividade subnacional. O Banco Mundial deixou de calcular o Doing Business, por exemplo. E ele calculava para os países e também calculava para unidades da federação, ou seja, o subnacional. Trabalhar nesse vácuo deixado pelo Doing Business é uma perspectiva de melhoria do nosso índice ao longo dos anos. E é um trabalho muito duro porque tem coleta primária de informação. Hoje é um indicador que a gente trabalha com dados secundários, os dados oficiais. Trabalhar com o ambiente institucional dos municípios para tentar captar aspectos como a própria lei da liberdade econômica, por exemplo, significa coleta primária de informação. Você tem que fazer survey direto com as autoridades. Então, esse é um trabalho, uma trajetória de longo prazo. A gente
aprimorar a dimensão regulatória do índice, para justamente captar essa questão institucional. Interessante. O Vladimir comentou e eu acrescentaria também a questão relacionada que o índice, ele, apesar da gente ter feito uma série histórica, né, pegamos ali de 2003 até 2020, né, porque o índice, aí só complementando também, a leitura dos dados tem uma defasagem de 2 anos, né, a gente publica 2022 com base nos dados de 2020, assim sucessivamente, se a gente pegar para trás. Então, apesar da gente ter feito todo esse histórico, a gente pode dizer que o índice ele ainda é jovem, né? Ele é novo. E a gente precisa, de fato, eu diria, aprimorar. A gente talvez se a gente tivesse acesso a dados primários, ao invés dos dados secundários, isso ajudaria, ou implementar eventualmente como ficou esse vácuo do Doing Business, né? E tinha o trabalho, um produto aí que era o subnacional, a gente agregar, de repente, uma ou mais, pelo menos mais uma ou 2 variáveis, que a gente, mais com base na coleta de dados primários, para a gente poder aprimorar, dar uma assim, afinar melhor o número. Eu acho que isso seria bastante importante. Perfeito. Esse é o caminho. Vladimir, Julian, muito obrigado. Como que nosso público pode acompanhar mais o trabalho do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica? Bom, você pode acompanhar o Centro de Liberdade Econômica nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. É só digitar Centro de Liberdade Econômica, Centro Mackenzie de Liberdade Econômica vai aparecer. Nosso site, né, que é www.mackenzie.br/liberdade-econômica. Sem acento, né? Sem acento. Sem acento. Perfeito. Muito obrigado, foi uma ótima conversa. E para todos os que estão nos vendo e assistindo, não deixem de baixar o nosso paper, a Liberdade Econômica Estadual no Brasil. Está disponível no website do Instituto Millennium. E também, se você gostou desse conteúdo, compartilhe, assine e acompanhe para mais novidades. Obrigado, pessoal. Obrigado, Diogo. Obrigado. Até mais.